Vocês amam Ben 10? Simplesmente é uma das franquias mais famosas do mundo inteiro. Mas você sabia que no multiverso de Ben 10 existem vários bens alternativos? Bens que vocês nunca ouviram falar? Isso mesmo, então no vídeo de hoje eu vou abordar para vocês bens alternativos que vocês não conheciam e aqueles que foram mostrados também. Então deixa o like, se inscreva no canal. Eu sou Edivaldo e vamos começar o vídeo. Bem malvado. O bem malvado foi mostrado no episódio Guerra dos Bens. Esse bem é muito misterioso para os outros. Isso porque não foi mostrado exatamente um pouco da sua história. Só sabemos que ele apareceu nesse episódio e no segundo episódio da Guerra dos Bens. Ele foi mostrado como um bem muito habilidoso com várias habilidades de luta, não só com Omnitrix, mas também em forma física. Ele mostrou aliens como Grava-Ataque, Megawatts e Fantasmático, mas não mostrou mais nada além disso. Então muitas pessoas teorizam que no seu universo, que não sabemos seu nome, mas no seu universo, em vez de ele seguir os passos do avô como um herói, ele preferiu seguir os passos como uma pessoa maldosa. Isso porque ele teve a linha temporal normal do Ben, só que depois, quando ele pegou o Omnitrix, provavelmente o Omnitrix pegou muito na cabeça dele e percebeu que ele poderia ser uma pessoa muito gananciosa. Então, com isso, ele provavelmente no seu universo se tornou um vilão e não um herói como os outros. Então, esse é o bem malvado. Vamos continuar. Bem negativo. O bem negativo também foi mostrado nesse episódio A Guerra dos Bens. Ele foi mostrado também como um bem muito misterioso que não sabemos praticamente nada da sua história. Mas muitos fãs teorizam que a sua história está ligada ao feedback. Isso porque em B10 Omniverse foi mostrado que quando o Ben perdeu o feedback, ele acabou entrando em depressão. Então, provavelmente, ele teve a linha temporal dele alterada por causa dessa perda. Então, com isso, provavelmente foi isso que aconteceu. Quando ele perdeu o feedback, ele ficou tão depressivo, capaz de fazer várias besteiras. E com isso ele acabou se tornando uma pessoa má no seu universo. Mas o que sabemos pouco que a Gwen e o Kevin nesse universo são pessoas emo. Isso porque o próprio criador de Ben 10 falou isso quando falou como era o universo dele. E o Von Max tentou ajudar o seu neto, mas o problema é que ele não quis ouvir e preferiu ficar na depressão. E é por isso que ele é um pouco mais assim fechado. Isso porque, por causa da perda do feedback, ele acabou se tornando assim, bem irado. O bem irado foi mostrado também na Guerra dos Bens e depois reapareceu em outro episódio de Ben 10 Omniverse. Ele foi mostrado como um bem muito sangue frio e também muito maldoso. Ele foi mostrado como uma pessoa parecida com um roqueiro. Isso porque ele tem várias coisas afiadas em seu corpo. Não sabemos nada também sobre seu universo, mas sabemos que nesse episódio ele mostrou seu mundo, uma Bellwood extremamente destruída, e isso foi causado pelo próprio Ben. Mostram que ele pode ter destruído toda a Bellwood e também todo o planeta. Mostram que ele se tornou um vilão 100%. Já que nesse universo dele, o Paquemar se torna amigo dele e muitos aliados acabam morrendo. Não vimos nem a Gwen, nem Kevin e nem o Von Max. Mostram que ele pode ter morrido por causa do bem irado. O Hulk está vivo nesse universo, mas o Hulk sempre foi leal ao Ben. Mostram que nessa linha alternativa muita coisa mudou. Então, nesse universo, ele basicamente destruiu toda a Bellwood e quem sabe até o planeta inteiro. Ele mostrou vários aliens nos seus episódios, como Rat, Diamante, Gigante e entre outros aliens. Ben 23. O Ben 23 foi mostrado no episódio Loja 23 na segunda temporada, mostrado como um Ben extremamente metido a riquinho. O seu nome é Sr. Guido, e nesse universo sabemos que o Vomax acabou morrendo. Isso mesmo, ele mesmo falou que sente falta do Vomax, mostrando que nesse universo o Sr. Guido acabou perdendo o seu avô. Não sabemos em que época, pode ser depois das férias ou antes das férias.
Mas o que sabemos é que ele não teve o conhecimento de encanador do que ele teve. Infelizmente, ele não acabou se tornando um herói 100%. Isso porque ele era apenas um herói por seu público. Mas infelizmente não como o Ben, que se tornou um herói para o universo inteiro. Então ele foi mostrado em Loja 23 e em outros episódios como a Guerra dos Bens. E também em um episódio onde aparece o Ben irado. Ele já mostrou muitos aliens como Shock Squat, Iguana Ártica, Enormossauro, Armato, entre outros aliens. Gwen 10. A Gwen 10 é uma Ben alternativa que, em vez do Ben pegar o Omnitrix, quem pegou foi a Gwen. E por causa disso, o Ben apenas se torna um humano normal, enquanto que a Gwen se torna uma heroína. Não temos muitas informações como é o seu mundo, mas o que sabemos é que tudo que acontece vai acontecer com a Gwen. Só que de uma forma diferente, já que ela é a Gwen e não o Ben. Então todos os aliens são femininos e não masculinos como o do Ben. Então por causa disso, ela já mostrou alguns aliens, como Diamante, Bala de Canhão, Cipó Selvagem, entre outros aliens. Além de também ela aparecer no Ben 10 clássico como um episódio filler. Não faz parte da linha original. Isso porque ali é uma linha alternativa de Ben 10. Eu poderia até botar no vídeo, mas eu não considero isso porque não tem como botar duas Gwen 10 no mesmo vídeo. Então por causa disso, eu botei só essa Gwen como na lista. Ben 10.000 de Omniverse. O Ben 10.000 de Omniverse foi mostrado como um dos bens mais poderosos do multiverso de Ben 10. Isso porque ele foi capaz de construir um Omnitrix capaz de fundir seus aliens. Isso mesmo. Você se lembra que no Ben 10 clássico o Ben conseguia fundir? Mas o problema é que ali foi porque o Omnitrix, podemos dizer que deu uma falhada e virou em áreas de fusões. Só que aí o Ben 10.000 consegue controlar através dos seus poderes. Ele virou aliens como Brutãozão, o Gosmossauro, o Quaternormossauro, o Diabrete T, entre outros aliens. E esse Ben é muito inteligente. Isso porque ele foi capaz de fundir um Sapiens Celestial com a espécie do Atômico, virando simplesmente uma das fusões mais poderosas de todas. Ele foi mostrado na Guerra dos Bens e também no final da série. Ardit. Se você não sabe, o Ardit sim já conseguiu o Omnitrix, mas isso aconteceu lá na segunda parte de Guerra dos Bens. Isso porque vimos em uma linha alternativa onde o Azimuth acabou vendendo o Omnitrix pro Ardit. Mas não sabemos nada sobre esse universo, nem mesmo foi citado. Só sabemos que passou e essa linha alternativa existe, isso porque ela foi mostrada. Benzarro. O Benzarro foi mostrado na Guerra dos Bens e só nesse episódio. Ele foi mostrado como um Ben que se tornou um zumbi. E muitas pessoas se perguntam como que ele se tornou zumbi. Bom, essa história, na verdade, pelo que as pessoas teorizam, se passa depois do filme O Segredo do Omnitrix. Isso porque no final do filme é mostrado que tinham um surto de zumbis em Bellwood. Então por causa disso, o Ben, em forma de diamante, foi proteger a cidade. Só que infelizmente o Omnitrix descarregou e ele acabou sendo mordido por um zumbi. Mesmo o Von Mark salvando ele, ele acabou se tornando um zumbi por completo. E não só ele, nesse universo o Azimuth também se torna zumbi. E é por causa disso, ele acaba ganhando aquela roupa parecendo que ele tinha que ser contido. Só que não deu certo e acabou que no seu universo, aquela invasão de zumbis acabou sendo o fim do seu universo. Então por causa disso, ele se tornou um Ben muito mal. Isso porque ele não era mais o Ben, e sim um Ben do mal que não tinha mais emoções. Isso porque ele mal fala no episódio. Ele apenas fala uma palavra e nunca mais fala, como esmaga, esmague, entre outras palavras. Ele mostrou aliens como Frank Strike e o Ben Múmia. E depois ele nunca mais foi nem citado no universo. Ele foi simplesmente esquecido, mas muitas pessoas gostaram muito dele. Isso porque ele pode ser uma linha alternativa depois dos filmes, mostrando que os filmes têm sim ligação com os acontecimentos de Ben 10. Ben 10.000 Supremo.
O Ben 10.000 Supremo, ele é um Ben alternativo mostrado em supremacia alienígena. Mostrado como um Ben que foi capaz de, em vez de utilizar os poderes do Omnitrix, ele apenas pegava seus poderes nele mesmo, em forma de humano. Isso porque nessa linha alternativa, ao invés de ele conseguir se transformar, ele apenas pega o poder dos aliens. Ele foi capaz de usar os poderes do Iguana Ártica, do Chama, do Cipó Selvagem, do Enormossauro, do Quatro Braços, entre outros alienígenas. E ele foi mostrado apenas nesse episódio. Ele foi mostrado como um Ben muito inteligente e ele não é tão diferente do Ben. A diferença é que, em vez de ele se transformar, ele apenas tem os poderes dos aliens. Ben 10.000 do clássico. Esse Ben foi mostrado no episódio 1 da quarta temporada de Ben 10 clássico. Só por curiosidade, esse Ben é outra linha alternativa, não tem nada a ver com o Ben 10 clássico. Isso porque eles são bens diferentes. Nessa linha alternativa, o Ben já é muito diferente porque o Omnitrix não mudou. Isso porque, se você se lembra em Omniverse, o Omnitrix ele evolui muito. Só que nessa linha alternativa, os aliens não mudam. Apesar dele ter vários aliens, ou alguns que nem foram mostrados na série, como o Cuspidor e Iguana Ártica no clássico. Isso porque, se vocês percebem, essa linha alternativa é bem diferente. Isso porque em Omniverse ele tem um filho chamado Kane. E o Kane, na verdade, no universo de Omniverse, ele não conseguiu o Omnitrix. Diferente do clássico. Isso porque nesse universo ele consegue sim o Omnitrix. Isso porque nos acontecimentos ele não tinha idade suficiente para conseguir o Omnitrix. Então, por causa disso, esse Ben 10.000 é muito mais maduro e muito mais evoluído. Isso porque seus aliens, apesar de não mudarem com o passar do tempo, apenas teve uma maturidade. Isso porque eles apenas só mudam de forma, mas continuam sendo os mesmos aliens. E já o Ben 10.000, que apareceu na terceira temporada, é a linha alternativa diferente. É como se fosse uma linha alternativa onde o Ben não conseguiu levar o bolo do Vomax no dia do seu aniversário. E por causa disso, nessa linha, a Gwen queria que o Ben 10.000 desse universo trouxesse o bolo pro Vomax, para nunca mais ter esquecido disso. Isso porque vocês percebem, esse Ben 10.000 é muito mais diferente, porque ele é muito mais sério, diferente dos outros Ben 10. Tão sério, capaz mesmo de não ter nenhuma emoção, apenas seriedade. Albedo. Só por curiosidade, o Albedo não é uma linha alternativa de Ben 10. Isso porque eu não deveria nem ter colocado ele. Mas mesmo assim, eu coloco ele porque eu imagino que vocês vão se perguntar: cadê o Albedo? Cadê o Albedo? O Albedo não é uma linha alternativa. O Albedo, ele é um galvaniano que queria superar o Azimuth em inteligência. Então, com isso, ele acabou sendo controlado pelo Malware em Omniverse. Ele, na verdade, foi controlado bem antes disso, mostrado que depois ele acabou pegando o DNA do Ben sem querer e acabou virando o Albedo. Sendo que não sabemos exatamente qual é o seu nome em galvaniano. E esse galvaniano que chamam de Albedo, ele acabou se tornando um Ben alternativo. Isso porque ele aparece em Guerra dos Ben, sendo que ele nem é um Ben, e sim é apenas um galvaniano diferente. Isso porque ele, quando apareceu em Força Alienígena, ele foi mostrado como uma cópia do Ben, sendo que ele nem é o Ben, é apenas um galvaniano que pegou o DNA do Ben meio que sem querer. Então, com isso, ele acaba conseguindo evoluir o Super Omnitrix, evoluindo por Omnitrix de Força Alienígena por de Supremacia Alienígena, e depois sendo mostrado também em Omniverse com as formas supremas novamente. Ele tem todos os aliens do Ben clássico. A diferença é que alguns ele consegue evoluir muitos por supremos, como Enormossauro Supremo, Gravataque Supremo, Iguana Ártica Supremo, Grat Supremo, entre outros supremos, além de outros também. Além de que consegue fazer o Albedo Supremo, que é a sua forma mais evoluída. Mas, só por curiosidade, o Albedo não é uma linha alternativa de Ben 10. É apenas um galvaniano que
pegou o DNA do Ben e se transformou nesse Ben. Só por curiosidade, Ion. Só por curiosidade, o Ion sim é de uma linha alternativa de Ben 10. Mas se você está se perguntando, como assim ele é um Ben 10 alternativo? Ele foi mostrado pela primeira vez em Corrida até o Tempo, mostrado como o vilão do filme. E descobrimos que no seu universo ele acabou destruindo tudo. Isso mesmo, tudo. O seu universo com tudo. Além do próprio Omnitrix. Então com isso ele acaba querendo destruir todos os multiversos de Ben 10. E é por isso que ele sempre aparece querendo destruir o Ben 10 clássico, até mesmo o Ben 10 do universo. Isso porque ele tem um tremendo ódio com os Ben alternativos. Isso porque foi ele mesmo que destruiu, mas só que ele não quer aceitar isso. E é por causa disso que ele é um Ben 10 alternativo. Ele foi um Ben que destruiu tudo, mas só que infelizmente não tinha como ele reverter. Então por causa disso ele quis ficar indo de tempo em tempo para destruir tudo que ele vê. E é por causa dele que vocês vê ele querendo destruir o Ben. Isso porque ele tem um tremendo ódio por todos os bens alternativos, já que foi ele mesmo que fez tudo, mas só que ele quer que todos os bens paguem por uma coisa que eles nem sabem o que é. E só por curiosidade, ele também já apareceu em Supremacia Alienígena, mostra como o Ben 10.000, só que ali já é outro universo de Ben 10. Ben sem relógio. Esse foi o único Ben que não pegou o Omnitrix. No seu universo, o Omnitrix nunca existiu. Ou podemos dizer que já existiu, só que não caiu no pé da Terra. Isso porque os encanadores existem, só que provavelmente o Omnitrix não existe no universo desse Ben. Ele foi mostrado na Guerra dos Bens como um Ben, totalmente ele é o Ben, só que sem o relógio. Só que mostraram pra ele que não precisa do relógio para se tornar um herói. Isso porque ele sem o Omnitrix foi mostrado como um Ben que só precisa de confiança para se tornar um herói, já que o próprio Ben Omnitrix fala que é apenas um relógio e o que faz o herói é ele mesmo. Essa frase simplesmente comoveu ele, e no seu próprio universo de Ben 10 ele acaba se aliando aos encanadores no final da Guerra dos Bens. Então com isso, esse é o único Ben alternativo que não tem um Omnitrix no seu pulso. Ben 10. É claro que eu não poderia terminar com chave de ouro com o que tudo começou. Ben 10, simplesmente a história do garoto bem intenso que acabou começando toda a saga de Ben 10. A história começou quando o Ben acaba indo de viagem com seu avô Max e com sua prima Gwen. Então com isso tudo começa daí. E daí o Ben pega o relógio e toda a saga começa assim. E aí depois temos toda a saga completa, que são Ben 10 clássico, Ben 10 o segredo do Omnitrix, Ben 10 corrida até o tempo, Ben 10 destruição alienígena, Ben 10 força alienígena, Ben 10 supremacia alienígena, Ben 10 Omniverse e Ben 10 reboot. Então com isso é assim que a saga termina, com Ben 10 Omniverse, e depois nunca mais teve nenhuma saga, já que quando o Omniverse termina, a saga termina também. É claro que pode ter linhas alternativas onde tudo é diferente, mas essa é a linha que termina. Bom pessoal, como vocês viram, o universo ou multiverso de Ben 10 existem muitos bens alternativos, muitos mesmo. Isso porque se você percebe, não teve tantos bens assim como vocês acharam. Isso porque, pessoal, muitos bens não foram mostrados, e nesse vídeo eu apenas mostrei aqueles que foram mostrados e citados no desenho. Isso porque se fosse mostrar todos os bens alternativos por todo mundo, eu ia terminar só ano que vem, porque existem muitos bens que várias pessoas criaram, ou também que o próprio criador de Ben 10 criou.
Então este foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreva no canal. Eu sou o Erivaldo, falou pessoal, até o próximo vídeo.